Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. É uma alegria enorme, irmãos, poder estar novamente aqui. E é uma honra poder estar ministrando a palavra do Senhor novamente nessa casa abençoada. E estou muito feliz de estar aqui novamente com os irmãos para adorar ao Senhor, para aprender a sua maravilhosa palavra. E eu queria nessa noite convidar os irmãos, quem trouxe sua Bíblia, que possa abrir na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. É uma palavra bastante conhecida, é um texto muito rico para a nossa vida. Nesses últimos dias eu tenho lido bastante esse texto e Deus tem feito essa palavra arder em meu coração. Eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Deus já tem falado com cada um de nós, através de cada louvor que já foi ministrado nessa noite, através da palavra de Deus que foi trazida pelos irmãos. Deus já tem falado a cada coração, já tem falado comigo, já tem falado com você. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração através da sua maravilhosa palavra. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém, igreja. Já que todos encontraram, então que a gente também possa ler junto a palavra do Senhor para uma melhor compreensão. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4, igreja: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Louvado seja Deus. Podeis tomar os vossos assentos, igreja. Louvado seja Deus. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, se preocupando com a santidade daquela igreja, se preocupando com aquela igreja estar constante na presença do Senhor, ele vem escrever esse texto para se certificar de que aquela igreja permaneceria firme nos caminhos do Senhor. Ele está escrevendo a pessoas que já haviam confessado a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas Paulo sabia que esta caminhada não seria fácil. Paulo sabe que para um cristão viver neste mundo secular não é uma coisa fácil de se fazer. Paulo sabe que é necessário ter discernimento e compreensão da palavra para que a gente possa continuar firme diante de Deus, se preocupando com a santidade de cada um dos irmãos, se preocupando para que aquela igreja não se deixasse levar pelos ventos de enganação do mundo, pelo que o mundo prega, pelo sistema mundano caído. Paulo ele diz o seguinte no versículo 1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Perceba que Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que Paulo está dizendo é: se vocês já ressuscitaram com Cristo, se vocês já são nova criatura, se vocês já têm Jesus como seu único Senhor e Salvador, se Jesus já transformou a vossa vida, se Jesus já tirou você do lamaçal do pecado e restituiu em você um espírito novo, então você deve buscar as coisas que são de cima. E por que, Paulo? Porque se eu ressuscitei com Cristo, eu busco as coisas que são de cima. Então, se eu não busco as coisas que são de cima, isso significa que eu ainda não ressuscitei com Cristo.
Ter uma vida transformada pelo Evangelho não é apenas deixar aquilo que é errado, mas também é começar a fazer aquilo que é certo. Não é apenas deixar as velhas práticas para trás, mas também é começar a trabalhar para a obra do Senhor Jesus. Jesus certa vez disse que o seu alimento era fazer a obra de seu Pai. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo: o que me sustenta, o que me alimenta, o que me fortalece é trabalhar para o Senhor, é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque quando a gente trabalha para Cristo, Jesus nos fortalece. Porque quando a gente faz a obra do Senhor, Jesus nos fortalece. Às vezes a gente se sente mal, às vezes a gente vem sempre aquela frieza espiritual, e o que é que a gente vai fazer? Não, vou parar de cantar. Não, vou parar de pregar. Não, irmão, se está difícil, aí é que você tem que começar a pregar mesmo. Se está difícil, aí é que você tem que servir mesmo. Se está com frieza espiritual, se está se sentindo fraco, aí é que você tem que fazer a obra de Deus. Porque enquanto você trabalha para a obra, Deus trabalha na sua vida. Porque enquanto você faz a vontade de Deus, Deus vai restituindo a tua vida espiritual, Deus vai restituindo o teu ministério, Deus vai restituindo a tua força, te fazendo mais do que vencedor. É por isso que Paulo fala: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, então busque aquilo que é de cima. Mas Paulo, ele se aprofunda ainda mais no versículo 2. Versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo, ele primeiro diz: buscai o que é de cima. No versículo 2 ele diz: não adianta só buscar, pensai nas coisas que são de cima. Porque se você apenas buscar, mas não ocupar a sua mente com aquilo que é do céu, porque se você apenas buscar, mas não ocupar o seu coração com aquilo que é de Deus, uma hora a tua natureza humana vai te fazer cair. Se você apenas tentar buscar pelas suas próprias forças, mas não ocupar a tua mente com aquilo que vem de Cristo, a sua natureza vai te fazer pensar em outras coisas que não se deve. Há aquele ditado popular que diz o seguinte: mente vazia é a oficina do diabo. E se bem que ele se encaixa bem neste contexto, porque se você não ocupa a sua mente com aquilo que é de Deus, você vai ocupar ela com o pecado. Se você não ocupa a sua mente com aquilo que é dos céus, você estará dando lugar para ocupá-la com aquilo que é terreno. É por isso que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo de número 8, se não me falha a memória, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a transformação real na vida do cristão não é quando você começa a se vestir de outras formas, não é quando você começa a dar paz do Senhor fora do culto, não. A transformação real na vida do cristão é quando a sua mente é transformada pelo Evangelho. A mudança real na vida de um cristão é quando você não pensa mais naquilo que te agrada, mas você começa a pensar naquilo que agrada a Deus. Mas isso é só para quem nasceu de novo, irmãos. Como Paulo diz aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Mas se nós ressuscitamos com Cristo, é necessário pensar nas coisas que são de cima. Muitas das vezes a gente reclama: porque eu estou me sentindo muito fraco, porque eu estou me sentindo tão desanimado. Mas será que a gente está ocupando a nossa cabeça com aquilo que é de Deus? Será que a gente está buscando aquilo que vem de cima? O que Paulo está dizendo aqui: quer ter uma vida de santidade na presença, quer ter constância na presença do Senhor, então busque e pense naquilo que é de cima. Mas a segunda parte do versículo 2 também diz: e não nas que são da terra.
Paulo ele diz, é importante pensar nas coisas que são de cima, mas é importante também deixar de pensar naquilo que é terreno. E por que, Paulo, que eu tenho que deixar de pensar naquilo que é terreno? Ele também escreve aos Filipenses, capítulo de número 19, capítulo de número 3, versículo 19, ele diz o seguinte: o fim deles, versículo 18: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Voltando para Colossenses 3, o que Paulo quer dizer com isso? Vocês não têm que ficar se preocupando com aquilo que é terreno. Vocês não têm que estar ocupando a sua mente com aquilo que é carnal, porque estas coisas são os ímpios que fazem, porque estas coisas são aqueles que não agradam a Deus que fazem. Mas vocês nasceram de novo, vocês já ressuscitaram com Cristo. Versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas quando Paulo fala, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, ele fala de pelo menos 3 coisas. Eu posso interpretar este texto de pelo menos 3 formas diferentes de pensar nas coisas que são da terra. A primeira forma é ansiedade material, preocupações terrenas. Como assim, irmão Davi? Jesus certa vez disse o seguinte: não ficais ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, porque o Senhor é quem irá dar sustento a cada um de vocês. Ele diz o seguinte: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem plantam, nem ajuntam em celeiros, mas contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Não tem mais vós mais valor, mais do que passarinhos? E Jesus continua: olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu tão bem quanto ele. O que Paulo está dizendo aqui é: priorize aquilo que vem de cima. Não importa, não é importante para você se preocupar apenas com o que é terrenal. Não é importante para você se preocupar apenas com o que é temporal, porque o mais importante é a sua vida eterna lá. Mas este é o problema da minha geração, porque hoje em dia as pessoas se preocupam mais em construir uma vida aqui do que garantir a vida eterna lá. As pessoas se preocupam mais com aquilo que é temporal e esquecem do que é eterno. Irmão, olha para mim. Eu não estou dizendo para você parar de se planejar, não. Eu não estou dizendo para tu parar de trabalhar e passar o dia inteiro lendo Bíblia, não. Você tem que trabalhar porque tem que dar sustento à sua casa. Eu não estou dizendo para você parar de estudar, parar de se preocupar com as suas necessidades, não. Mas priorize o que vem de cima. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas perceba que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Se tem primeiro, tem segundo, tem terceiro. Jesus não está dizendo pare de buscar aquilo que é da terra, não. Ele está dizendo: busque primeiramente o reino de Deus. Se teu trabalho te atrapalha, então busque uma forma dele não atrapalhar a tua vida espiritual. Se a tua vida amorosa te atrapalha, então busque uma forma dela não atrapalhar a tua vida espiritual. Por quê? Porque mais importante é ganhar a vida eterna, como o irmão já leu nessa noite. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que tem de mais valioso na vida de um ser humano é a sua alma. O bem mais valioso que Jesus deixou para cada um de nós é a oportunidade de um dia morar nas mansões celestiais e ver a face do nosso Criador. Mas às vezes a gente se esquece disso.
mas às vezes a gente se acomoda, mas às vezes a gente fica muito descansado e esquece de buscar. Não, tá tudo bem não ir para o culto hoje. Não, tá tudo bem, eu tô com muito cansado, vou ler Bíblia hoje não. Não, tá tudo bem, eu vou ministrar mais não, eu tô muito cansado, eu não tô me sentindo bem. Mas isso não tá tudo bem, irmão, porque a acomodação é o primeiro passo para afastar você de Deus. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis, porque a conformação gera em você frieza espiritual. Mas não buscar as coisas que são da terra também há um significado espiritual, e este é o significado que mais é falado neste texto, porque Paulo está dizendo o seguinte: pensai naquilo que é de cima, buscai aquilo que é de cima, e deixai de pensar e não nas que são da terra. Paulo aqui está dizendo o seguinte também: pare de usar o seu corpo para as suas concupiscências carnais e comece a buscar mais aquilo que vem de Deus. Pare de dar voz à sua vontade humana caída e comece a dar mais lugar ao Espírito Santo na sua vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se vocês já ressuscitaram com Cristo, então é necessário que essa transformação venha de dentro para fora, não é de fora para dentro, irmãos. Essa transformação ela vem de dentro para fora. Deus primeiro Ele transforma a tua mente, e através da transformação da tua mente Ele também transforma a sua vida, Ele transforma a sua forma de viver. O que Paulo está dizendo é: buscai aquilo que vem de cima, leia a Bíblia, buscai o reino de Deus, buscai aquilo que vem do alto, e deixai de lado as concupiscências carnais, deixai de lado aquilo que é terrenal. Apóstolo João também escreve, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz o seguinte: primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15: qualquer que confessar a Jesus que é Filho de Deus está nele. Não, misericórdia, capítulo 3 mesmo, capítulo 2, versículo de número 15: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É justamente isso que Paulo está dizendo: tudo que há neste mundo te afasta de Deus, tudo que a tua natureza almeja te afasta de Deus. Ele continua no verso 17: e o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo no terceiro capítulo de sua carta aos Colossenses é o seguinte: vale a pena renunciar o mundo, vale a pena renunciar a concupiscência, vale a pena renunciar o desejo carnal, vale a pena renunciar aquilo que te afasta de Deus. Por que eu devo não só deixar de praticar, mas deixar de pensar? Porque a raiz de tudo começa no pensamento. A raiz de tudo começa no pensamento. Se você deixar a sua cabeça começar a pensar no pecado, uma hora ou outra você pode ser sujeito a cair. Se você deixar a sua mente se ocupar com aquilo que é terreno, você está se deixando levar pela sua natureza. E nós somos seres humanos, irmãos. Não é porque tu é crente que agora tu se tornou um Deus, não. Não é porque tu é crente que agora tu se tornou um anjo, não. Você ainda tem uma natureza caída dentro de você. Ainda tem inclinação da carne. Ainda tem desejo de pecar. É claro que sim. Mas o mais importante é renunciarmos os nossos desejos para priorizar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixar de se preocupar, deixar de pensar naquilo que é terreno.
também é deixar de se ocupar com coisas que são temporais. Muitas das vezes a gente dá mais valor a assistir uma série de 23, 24 episódios, mas a gente não consegue assistir uma pregação de 1h30. Às vezes a gente consegue assistir uma saga de 3, 4 filmes seguidos, mas não consegue ler o livro do Gênesis, irmão. Às vezes a gente passa muito tempo com redes sociais, com a internet, como o pastor já falou nessa noite, e a gente esquece de ler a Bíblia, a gente esquece de ensaiar um louvor, a gente esquece de orar. O que Paulo está dizendo é: pensai no que é de cima. Irmão, mas a minha carne está pedindo isso, pensai no que é de cima. Irmão, mas eu quero fazer isso, para mim, para minha carne é mais importante do que buscar aquilo que é de Deus. Mas Paulo está dizendo: quer ter uma vida com Cristo, quer ter uma vida santificada, quer ter uma vida de comunhão com Deus, então para de pensar naquilo que é terreno e começa a buscar aquilo que vem do céu. E Paulo, ele vai se aprofundar um pouco mais no parar de pensar nas coisas que são da terra. A partir do versículo 15, do versículo 5, ele diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ele começa: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: repudie as suas próprias vontades. Que Paulo está dizendo é o seguinte: renuncie à sua natureza. Porque ele diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Se no versículo 3 ele diz o seguinte: já estáis mortos para o mundo. Eu pergunto o seguinte, irmão: morto se mexe? Morto ele se movimenta, morto ele busca alguma coisa. Então, se o velho homem já morreu dentro de você, pare de buscar aquilo que você buscava antes. Se o velho homem já morreu dentro de você, então não volte às antigas práticas. Então não volte a praticar aquilo que você praticava antes. Comece a buscar aquilo que vem do alto. Ele diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Ele começa: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza. Olha o seguinte, que é idolatria. Ele não diz e a idolatria, não, ele diz que é idolatria. Porque idolatria não é só se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, não. Idolatria não é somente se ajoelhar diante de uma estátua de gesso, não. Quando você começa a dar mais valor às suas próprias vontades do que dar valor à vontade de Deus na sua vida, você está fazendo de você um ídolo próprio de você mesmo. É por isso que Paulo diz, tudo isso que ele citou aqui é idolatria. Ele diz: a prostituição, idolatria ao desejo carnal, a impureza, idolatria ao pecado, o apetite desordenado, idolatria à sua própria vontade de querer ter. Porque quando Paulo fala de apetite desordenado, ele não está falando só de alimento, não, irmãos. Quando ele fala de apetite desordenado, ele está falando na ansiedade de querer ter sem controle. Irmãos, a Bíblia não condena o uso, a Bíblia condena o abuso. Não estou falando de tu parar de querer ter alguma coisa. Você tem que continuar sonhando, tem que continuar tendo metas, estabelecendo alvos para a sua vida. Mas também há um controle, tem que ter um equilíbrio. Porque se você deixar o seu apetite desordenado comandar, você vai deixar de buscar aquilo que é de Deus. Se você começar a querer ter demais, alguma coisa terrena, algum momento você vai começar a se esquecer de Deus. É por isso que Paulo está dizendo: deixai o apetite desordenado, porque ele também é idolatria. Por quê? Porque você está considerando uma coisa mais importante do que a Deus. E isto também é idolatria. E a avareza é amor ao dinheiro.
quando você coloca o seu dinheiro acima das coisas de Deus, quando você diz, não tem problema hoje eu faltar o culto para mim trabalhar mais, porque eu vou ganhar mais dinheiro, quando você fica com pena de ofertar na casa do Senhor, quando às vezes a gente não tem estabilidade financeira para isso, tudo bem, irmãos, mas muitas das vezes o nosso coração ama mais o dinheiro do que as coisas de Deus. E isso também é idolatria, porque você está adorando ao dinheiro e deixando de adorar a Deus. E Paulo diz, tudo isso é idolatria, e tudo isso é temporal. Como Salomão diz, Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, a palavra que ele mais repete é que tudo é vaidade. Ah, irmão Davi, tudo é vaidade, então se maquiar. Não. Quando Salomão diz que tudo é vaidade, ele está dizendo tudo aqui é passageiro, tudo aqui é temporal, tudo aqui um dia se vai, tudo aqui um dia perece, porque tudo que tem debaixo do céu tem um prazo de validade, irmãos. A roupa vai envelhecer, o sapato ele vai se rasgar, o nosso corpo vai envelhecer, as cadeiras vão se quebrar, um dia essa estrutura aqui toda vai virar pó, mas sabe o que não perece? É a alma que Deus te deu, é o Espírito que tem dentro de você. Isto vai além do tempo. É por isso que é mais necessário a gente valorizar aquilo que é eterno do que aquilo que é terreno. Porque a partir do momento que a gente começar a valorizar mais o que é terreno, a gente deixa de lado aquilo que é eterno. E a vida aqui é apenas uma passagem, irmãos. A vida aqui é passageira. O apóstolo chega a dizer, o que é a nossa vida? É como um vapor que aparece de manhã e quando é de tarde já se desvanece. A nossa vida é passageira, mas o nosso espírito não, a nossa alma não. Então para onde é que a gente está preparando a nossa alma? Será que a gente está preparando a nossa alma para subir com Cristo? Olha que Paulo ele está escrevendo, não estava escrevendo para a gente lá de fora não, irmãos. Paulo estava escrevendo para a igreja, porque salvação é processual, a salvação é um processo. Paulo está dizendo isso aqui, sabe para quê? Para que os irmãos não venham a desmorecer, para que os irmãos não venham a desanimar, para que os irmãos não venham a cair novamente no pecado, para que os irmãos venham a garantir a sua vida eterna com Deus. É por isso que Paulo expressa a sua preocupação com a igreja, porque não adianta de nada a gente buscar só as almas que estão lá de fora, se a gente não cuidar das almas que tem aqui dentro. E ele continua, ele diz, mortificai, mata esse velho homem, crucifica esse velho homem, viva para Deus. Eu sei que todos os dias a gente tem que mortificar o velho homem. Não é porque tu aceitou a Jesus que agora tu não peca mais. Não, ainda tem uma natureza dentro de você. Mas é como Martinho Lutero disse, eu crucifiquei o velho homem, eu matei o velho homem, mas o que eu não sabia é que ele continuou vivo, e agora eu tenho que matar ele todos os dias. Sabe aquele louvor, irmãos? Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, todo dia. Considere perdido o dia que você não falar com Deus. Considere perdido o dia que você não ajoelhar o seu joelho no chão para falar com Deus, porque aquele dia você já perdeu para o diabo, como Martinho Lutero disse. Porque todo dia a gente tem que buscar a Deus. A gente é dependente, a gente necessita da graça de Deus na nossa vida. É por isso que Paulo se preocupa, buscai, mortifica esse velho homem, crucifica, deixa essas vontades de lado. Mas ele vai mais fundo ainda, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Paulo não está dizendo sobre as tais coisas vem a ira de Deus, sobre a impiedade do mundo, não. Sobre as tais coisas vem a ira de Deus, sobre o mundo lá fora, não. Ele diz sobre os filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: tome cuidado para você não se tornar um desobediente, porque senão a ira de Deus vai repousar sobre você. Deus, ele não reputou como inocente nem a nação de Israel, nem o próprio Israel que foi povo de Deus, nem o próprio Israel que foi nação escolhida, quando se desviou da verdade, quando se afastaram de Deus. Deus, ele teve que pôr a sua ira sobre a nação de Israel. Deus, ele teve que tratar da nação de Israel, quanto mais nós. Paulo chega a dizer, se Deus ele fez isso com o povo de Israel, que era a videira verdadeira, que era a videira, quanto mais a gente que é galho enxertado, quanto mais a gente que veio depois de Cristo, que foi enxertado na videira. Então é por isso que a gente deve ter cuidado com a desobediência, porque a desobediência, sendo ela não tratada, ela leva ao inferno. Porque Paulo diz, sobre os filhos da desobediência. Tome cuidado para não se fazer desobediente. Tome cuidado para não se desviar do caminho da verdade. Isso é todo momento, irmão, é todo dia. Não adianta tu fazer isso hoje e amanhã tu esquecer, não. Todo dia você tem que continuar nesta mesma vontade, até o dia do nosso Senhor Jesus. Todos os dias. E ele se aprofunda ainda mais no versículo 8. Mas agora, versículo 6 ele diz, versículo 5 ele diz, mortificai os vossos membros. No versículo 8 ele vai dizer, mas agora despojai-vos também de tudo. Ele diz, mortificai os vossos membros, mas isso não é só suficiente. Ele diz, despojai-vos também de tudo. Não deixe vestígio nenhum do passado. Não deixe vestígio nenhum do velho homem dentro de você. Porque se você achar, não, o velho homem é fraquinho, ele te derruba. Ele diz, despojai-vos de tudo. A palavra despojar, ela tem um significado de se despir, de tirar uma vestimenta. Por isso que ele diz agora, não adianta só mortificar, despojai-vos de tudo. De que, Paulo? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Primeiro ele fala de coisas mais pesadas, prostituição, avareza. Agora ele está falando, mas isso não é suficiente. Tem que se despojar de tudo. Da ira, irmão, eu tenho que parar de sentir raiva. Não, irmão, tu é ser humano, vai sentir raiva. Mas o que Paulo está dizendo é, não exerça a vossa ira. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Tiago escreve, que na ira de Deus não opera, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então você pode se irar, mas tenha consciência de guardar a palavra do Senhor, mesmo no momento da ira. Tenha consciência de usar as palavras corretas no momento da raiva. Por quê, irmão Davi? Porque se você não se controlar, você cai. Porque se você não vigiar, isso aí te derruba. Paulo está dizendo, atentem para os mínimos detalhes. Eu lembro-me de uma passagem que diz, é necessário despertarmos o sono, porque a nossa salvação hoje está mais próxima do que no dia que confessamos a Cristo Jesus. É por isso que aqui Paulo está dizendo, atente para os mínimos detalhes. Se alguma coisa tem o risco de alguma coisa te derrubar, afasta ela de você, mas não corra o risco de perder a sua salvação. Da ira, da cólera, da malícia. O que é a malícia? É a maldade no coração do homem. Irmão Davi, eu não tenho maldade no coração, não. Se você tiver um pingo de humildade, você reconhece que tem maldade no coração.
Se você tiver um pingo de humildade e conhecimento da palavra, você reconhece que ainda tem uma natureza humana caída dentro de você. Se até mesmo o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. Miserável homem que sou. E a geração de hoje em dia: não, eu sou santo, eu sou irrepreensível, eu não peco, eu não caio. Não, você é humano e também está sujeito a cair. Paulo diz: olhe para que não caia. Por quê? Porque estamos sujeitos à queda. Ainda temos uma natureza aqui dentro. Mas graças a Deus que hoje em dia não é só essa natureza que tem aqui dentro. Mas graças a Deus que hoje em dia a natureza que reina na nossa vida é a natureza que vem do céu. É o Espírito Divino, o Espírito Santo, que a cada dia nos conduz para mais próximos da vida eterna. Ele continua: mas é necessário despojar da malícia. Tome cuidado com o vosso pensamento. Tome cuidado com a sua concupiscência. Tome cuidado com a sua vontade. Tome cuidado com o seu desejo. Por quê? Porque mais mínimo que seja, ele pode fazer você cair. A gente olha para o povo lá fora, a gente olha miserável. A gente olha para o mundo lá fora, a gente diz: é pecador. Cala a boca, porque você está sujeito a ser do mesmo jeito. Nós todos, Paulo diz que todos nós caímos e destituídos estávamos da glória de Deus. Sabe qual é a diferença para a gente que confessou o nome do Senhor Jesus? É que agora não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. É que agora a natureza que reina não é a natureza carnal, é a natureza de Cristo, que a cada dia nos santifica para que a gente possa o agradar mais. Mas sabe por que o mundo lá fora é desse jeito? É porque não trata do pecado. É porque não tem correção. E quanto mais ele deseja aquilo, quanto mais ele atenta para o pecado, mais ele se aprofunda. E da mesma forma é cada um de nós. É por isso que Paulo diz: atente para os detalhes. Porque o detalhe mais mínimo que seja, ele pode te puxar para longe da presença de Deus. E se você não vigiar, você cai. O diabo, ele é astuto, e não devemos brincar com as forças do mal. Ele diz: das palavras torpes da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Aqui e acolá, irmãos, tem um crente que vai e solta um palavrão, aí até ri e diz assim: tá tudo bem, é só um palavrãozinho. Tá tudo bem nada, irmãos. Paulo diz: não vos conformeis. Porque o único palavrão que sai da tua boca, ele pode te fazer ceder ao pecado. Porque quando você se conforma com as palavras torpes da vossa boca, você está se conformando com a natureza miserável que tem dentro de você. Pode acontecer, pode. Você é humano, você é sujeito a isso. Mas nesse momento, o Espírito Santo deve agir na tua vida. Pai, perdoa, eu quero mudar. Pai, isso aqui está me fazendo errar, então é isso aqui que eu vou mudar na minha vida. É isso aqui que eu preciso melhorar. É desse jeito que age a mente de quem já tem a mente de Cristo. É por isso que Paulo diz: despojai-vos de tudo. Mas Paulo, é só se despojar. Mas Paulo, é só se despir. Mas Paulo, é só tirar a velha roupa. Não, pera aí, Deus não vai te deixar nu, não. Despojai-vos de tudo. Mas o versículo 10 diz o seguinte: e vos vestistes do novo, que a renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Primeiro Deus renova a tua vida. Primeiro o velho homem fica para trás. Mas agora Deus, ele te reveste daquilo que é do alto. Deus, ele te veste das vestimentas espirituais que te renovam a cada dia. É por isso que eu disse que não é necessário somente deixar o velho homem para trás,
mas também é necessário a gente se tornar um novo homem. É necessário também a gente se tornar uma nova criatura, porque na palavra de Deus, no Evangelho, no reino de Deus não existe meio termo. No reino de Deus não existe ninguém em cima do muro. Não existe o tal do crente Raimundo, que é um pé na igreja e o outro no mundo. Não existe isso, irmão. Ou é crente ou é ímpio, ou é de Deus ou é do diabo. E se você não é de Deus e ainda tem dúvidas disso, então ainda é o tempo de você buscar a renovação da vossa mente. Então ainda é o tempo de você buscar a salvação da vossa alma. Aí Paulo diz: irmãos, deixem tudo isso de lado. Irmãos, buscai aquilo que vem de cima. Irmãos, deixai de pensar naquilo que é da terra. Irmãos, deixai o velho homem para trás. Irmãos, se transformem no novo homem. E agora, Paulo, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aleluia. E agora Deus te transforma numa nova criatura. E agora você não busca mais aquilo que é terreno, aquilo que é temporal. Agora você busca a cada dia agradar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É por isso que a salvação ela é um processo, porque é um passo de cada vez. E para não tomar muito tempo, e depois disso, irmão Davi, e para que tudo isso, irmão Davi? E para que serve tudo isso, irmão Davi? É para que a gente possa viver aquilo que está escrito no versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Então, irmão, eu quero dizer para você nessa noite: vale a pena renunciar o pecado, vale a pena renunciar a velha natureza, vale a pena trabalhar para o reino de Deus, vale a pena fazer a vontade do nosso Senhor Jesus, porque um dia, como abrir e fechar dos olhos, Jesus voltará para nos buscar. Deus, Ele garante uma vida plena e completa aqui na terra, mas mais ainda Ele também garante uma vida eterna nos céus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Canta pra Ele. Meus 11 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Vale a pena, irmãos, viver para Cristo. Vale a pena renunciar a esse mundo. Vale a pena renunciar a essa vida terrena, ela é passageira. Vale a pena renunciar a nossas vontades, elas não levam a canto nenhum. Para viver aquilo que é eterno, para um dia poder ver a face do Criador. Irmãos, já é maravilhoso sentir a presença. Imagine ver Deus face a face.
Já é maravilhoso servir a Deus aqui nessa vida que é passageira. Imagina passar o resto da eternidade cantando santo, santo, santo é o Filho de Deus. Então queria perguntar nessa noite, se há alguém aqui que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se há alguém aqui que nessa noite sentiu no seu coração de confessar o nome do Senhor Jesus, sentiu no seu coração que quer receber de Deus essa nova vida, que quer receber de Deus essa transformação, que quer ter a sua mente renovada, que quer começar a buscar a Deus, que quer sentir essa alegria no seu coração, eu queria perguntar, se há alguém aqui, levante a sua mão e a igreja orará por você. E não é só a gente que vai se alegrar aqui não, irmão, é Deus lá em cima, porque o Evangelho de João diz o seguinte: a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É o próprio Deus que se alegra quando alguém quer se reconciliar com Ele. E hoje nessa noite Deus te chama, vem para Cristo, vem para Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Tem uma alma aqui se reconciliando com Deus, igreja. Se alegra porque Deus Ele está se alegrando nessa noite. Se alegra porque Deus Ele está se alegrando nessa noite. Tem mais alguém para Jesus, mais alguém para se reconciliar, mais alguém para confessar o nome do Senhor Jesus. A hora é agora, o tempo é este. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Deus quer fazer na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Se não há, então que a igreja fique de pé para a gente orar para a nossa irmã que hoje está voltando novamente para o aprisco de Cristo. Ai, irmãos, meu coração se enche de alegria, porque eu sei que agora o céu ganha mais uma alma, porque temos mais um irmão para adorar a Jesus no céu de glória. Pai Santo, Pai Poderoso, abençoa a vida desta irmã, que hoje ela se reconcilia com o Senhor. Venha cada dia, meu Pai, dar força a ela, meu Pai. Venha a cada dia, Senhor Jesus, fortalecer ela, meu Pai, nos teus caminhos. Venha a cada dia, Senhor, da graça, meu Pai, porque a caminhada não é fácil, o caminho é árduo, mas o teu Espírito Santo nos sustenta, mas a tua palavra ela nos alimenta, mas o teu poder, meu Pai, nos permite permanecer de pé. Irmã, repita comigo: Pai, recebe-me na tua igreja, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados e traz uma transformação na minha vida, e faz novamente na minha vida aquilo que o Senhor quer que eu seja. Pai, me recebe na tua família, que é a igreja, e a igreja nesse momento glorifica o nome do Senhor. Passa agora o microfone para o pastor Flávio e agradeço a oportunidade nessa noite no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Palavra gloriosa, né? Do coração do Senhor para o nosso. Eu estava vendo aqui a necessidade de nos unirmos a Cristo, né? De verdade. Compromissar com o Senhor. Aleluia. A irmã Sônia, ela é filha da Moriá, e ela estava sem estar se congregando. Fazia que ela estava em falta, né, de se congregar. Ela reconciliou. Pensei até que o João, seu esposo, também hoje iria fazer a sua decisão, mas eu pensei, me precipitei no pensamento. Louvado seja Deus. João, Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Reflita na palavra que ouviste. Sem Ele o homem é réu, mas com Ele somos transformados, somos livres, somos perdoados. O apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 10, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Ele
Diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. E Jesus, por sua vez, chegou a dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33: todo aquele que confessar meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Todo que negar, eu negarei. Nós somos carentes de confessar a Jesus para alcançar o perdão do pecado e sermos transformados em uma nova criatura. Que Deus abençoe maravilhosamente cada vida nesta noite. Vamos ouvir nossa secretária lendo a escala do trabalho semanal. Logo em seguida estaremos orando, terminando o culto. Aleluia. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Que lindo e tão maravilhoso sentir a presença do Senhor, né? Com a volta da nossa irmã agora, eu creio que no céu está tendo festa, aleluia. Eu estou muito feliz, irmã, muito feliz. Que Deus venha abençoar a minha irmã poderosamente, a cada um que está aqui também, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos à escala. Terça, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, reunião de membros. Domingo, culto público. Dirigente irmão Felipe e pregador pastor Flávio. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Vamos orar, terminando o culto, agradecendo a presença de cada irmão nesta noite. Querido Deus, eterno Pai, Pai de misericórdia, queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos deste, privilégio, Senhor, de te louvar, privilégio, Senhor, de ouvirmos a tua voz, a tua palavra. Meu Deus, a tua palavra é pão que sacia a fome do faminto, é água que sacia a sede do sedento. A tua palavra, Senhor, é água que lava. Senhor, que a tua palavra nesta noite possa alcançar vida, Senhor, possa transformar a vida, possa operar maravilha. Te oramos por aqueles que não puderam vir nesta noite, Pai. Abençoa suas vidas, fortalecendo, libertando, Senhor, das algemas, das correntes, dos grilhões. Põe em liberdade, Senhor, para se congregar. Põe em liberdade, ó Pai, para estarmos unificados como uma só pessoa. Deus amado, santo, venha transformar as nossas vidas, Senhor. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, te apresento a igreja de Carnaúba, a igreja de Cacimba. Abençoa aquela obra maravilhosamente, Senhor, aumentando o número do salvo, transformando vida, levantando o Senhor amado, os teus servos, usando como atalaia, como instrumento para a glória do teu louvor. Pai Santo e Justo, dá-nos uma noite abençoada, Senhor. Te oramos por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, tudo é a paz hoje, sempre. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor.